Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo o vídeo. Hoje, conforme a nossa divulgação, vim falar um pouco sobre tecnologia na infância, perigo e incentivo. Como a gente teve um probleminha no início aí, para a Vivian conseguir acessar, não foi possível ela participar hoje, mas como eu havia combinado e divulgado, então eu vou falar o tema sozinho hoje para vocês. Então, como já está um pouquinho atrasado, então eu vou dar início. Então, quando a gente pensa na questão de tecnologia e da infância, é importante primeiro a gente pensar no início, né, na questão da infância mesmo, em toda essa trajetória. E a gente pensar também que essa questão da infância, ela começou a ser mais olhada agora, a partir de alguns séculos mais próximos do nosso. Porque antigamente a infância ela não era uma fase da vida separada da vida adulta, né? Então assim não era considerado isso. Nos séculos anteriores ela era vista como uma reprodução da vida adulta. Então os brinquedos das crianças eles reproduziam essa vida adulta, né? A vivência deles e até as vestimentas, não tinha vestimenta infantil e a vestimenta adulta, né? A vestimenta ela era uma só, apenas o que mudava era o tamanho. Então, assim, essa questão de pensamento e importância da infância vem surgindo, né, alguns séculos mais para frente. E a partir do século XVII que as crianças passaram a ser iniciadas mais ou menos no sistema educacional. E então, nesse momento que se começou a olhar um pouco mais a infância e separar um pouco, né, a criança e a infância da vida dos adultos. Começar a enxergar as crianças de uma outra forma. E agora, atualmente, a gente considera a infância como uma fase preparatória para a vida adulta. E que nesse momento a criança ela precisa ser assistida, né? Precisa ser assistida e direcionada pelos adultos para que ela consiga, assim, ir amadurecendo aos poucos até chegar na fase de se integrar mesmo na vida adulta. Porque ainda quando criança ela possui a questão da imaturidade, então são os exemplos, os modelos, essa mediação do adulto que vai auxiliando ela a conseguir ter as experiências e ir se desenvolvendo mesmo. E é importante quando a gente pensa na questão da tecnologia, né? A tecnologia ela nos traz muitas informações, mas quando a gente pensa na tecnologia da infância, a tecnologia ela foi uma criação do homem e que quando a gente coloca ela para a infância, a gente percebe que a gente pode analisar como que a gente quer colocar a vida adulta, de novo, a criança presente nessa vida adulta. É como se a gente tirasse um pouco da infância dela, das brincadeiras lúdicas, dessa importância do brincar e novamente trouxesse para ela essa questão de participação da vida adulta. Então é importante a gente ter essa clareza e perceber isso de novo, porque a tecnologia ela tem muitas coisas, mas ela nos traz muitas informações e essas informações nem sempre são de acesso direto da infância e da criança, mas sim são informações do mundo adulto. Então, quando a gente pensa assim em tecnologia, para a gente saber se é positivo ou é negativo, né? O que vai direcionar se a tecnologia na infância ela vai ser positiva ou não é principalmente a questão de como ela é utilizada, mas também com que frequência a criança vai utilizar a tecnologia. Né? Qual é a quantidade do uso dessa tecnologia para a criança? Então, essa é a principal situação quando a gente pensa nessa tecnologia. É importante a gente analisar isso. Né? A nossa cultura hoje em dia, ela traz muita tecnologia. Né? Então, assim, cada vez mais, esse ano ainda com a questão da pandemia, aumentou muito mais o uso da tecnologia, a questão da aprendizagem, né? Das crianças às vezes assistirem às aulas pelo meio eletrônico. Mas é importante a gente perceber que isso aconteceu nesse ano, nesse momento, por ser algo esporádico, né? Que ela teve que ser mais exposta realmente a essa tecnologia. Mas de uso mesmo de jogos, de entretenimento, é sempre bom a gente equilibrar isso.
E não se esquecer das atividades lúdicas, né? Então, assim, o principal, quando a gente pensa em questão de desenvolvimento infantil, é a criança estar inserida no brincar lúdico, o faz de conta, histórias infantis, que auxiliam no desenvolvimento emocional e psicológico de todas as crianças. Então, quando a gente pensa nessa questão do eletrônico, é importante a gente pensar que ponto que está esse eletrônico, né? Ele não pode estar substituindo essas atividades da criança, que é o brincar, porque isso traz alguns malefícios para a criança. E quando a gente pensa também na tecnologia, é importante que os pais, principalmente, estejam acompanhando o que as crianças têm acesso. Então, quando a gente pensa na questão de quantidade, tem que ser feito um acordo entre os pais e a criança de realmente fazer uma quantidade, de medir quantas horas por dia, ou até em crianças pequenas, pensar no uso da tecnologia como entretenimento apenas no final de semana, para que ela não substitua essa questão do lazer e dessas atividades lúdicas, mas que esse momento da tecnologia seja apenas um complemento. Então, eu vou falar para vocês agora, mais específico, quais são os males que o uso da tecnologia causa para as crianças quando em excesso, que são vários. A gente pode pensar no atraso da fala, principalmente em crianças menores, quando a interação que a criança tem é apenas com os eletrônicos. Então, assim, a criança, principalmente ela pequena, ela precisa de uma mediação, de uma interação, de uma convivência social. Então, é importante que o uso do eletrônico sempre seja direcionado por um adulto. Então, por exemplo, ver um vídeo educativo, ver um vídeo de uma música, de uma canção, das letrinhas, dos números, isso só vai ter uma função educativa se tiver um adulto ali intermediando isso e cantando junto com ela, ensinando e repetindo aquela fala. A dificuldade no convívio social. Isso é uma coisa que cada vez mais está aparecendo na clínica com as crianças. Elas estão se fechando cada vez mais só no uso da tecnologia e quando elas têm que começar a ter esse convívio social, seja na escola, seja com outros adultos, com outros colegas, surge essa dificuldade. Dificuldade de negociação, de aceitação, de esperar o tempo. Porque o eletrônico, ela pode escolher o que ela quer jogar, no tempo que ela quiser jogar, e tudo é muito imediato. Então, ela não tem que esperar as atividades. Então, isso é uma coisa que realmente cada vez mais tem aparecido na clínica. Questão do medo, também é algo que está aparecendo muito e que é importante os pais terem atenção. Muitos medos, eles são construídos por conta da tecnologia, mas não só porque a criança viu um conteúdo, por exemplo, de terror ou um filme, algo assim. Às vezes é construído a partir dos próprios jogos que ela vê, da própria atividade que ela tem na internet. E às vezes, assim, o que acontece? Os pais questionam, falam, mas ele não assistiu nada de terror, nada que pudesse dar medo. Mas às vezes é assim, ele joga um jogo que tem alguma imagem, algum monstro, algum personagem ali daquele jogo que para ele é assustador. Só que na hora do jogo ele não se dá conta, ele está jogando, ele acha divertido, se assusta, mas parece que ele está reagindo àquilo. Só que geralmente aparece quando a criança está sozinha ou à noite quando vai dormir. Que na verdade o medo daí o que é? Quando ela lembra daquela imagem feia que ela vivenciou, que ela viu durante o dia, que fica na cabeça dela e quando ela está à noite, ela começa a relembrar daquilo que ela viu durante o dia. Então é importante os pais realmente terem acesso aos jogos e perceber mudanças, né? Meu filho começou a jogar um jogo novo e começou a apresentar mudanças no comportamento, de repente ficou mais inseguro, agora não quer ficar em um cômodo sozinho de dia ou de noite, está tendo dificuldade de dormir. Então isso pode ser relacionado à tecnologia, algum jogo, alguma coisa, alguma imagem que ele teve acesso, que ele não conseguiu lidar com isso, deu medo nele e que daí ele está sentindo esse medo.
Também a questão da sexualidade precoce, porque na tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia, a gente sabe que é um mundo amplo. Então, tem muitas informações na tecnologia que não são de acesso à criança, e que ela não está preparada e não tem maturidade para ela ter acesso. Então, é importante o adulto, sempre quando der a tecnologia, né, para o celular ou o tablet, deixar a criança usar, ele tem que estar por perto, ele tem que estar olhando, né, para saber o que a criança está mexendo. Às vezes existem muita questão de YouTube Kids, Netflix Kids, mas mesmo assim é importante o adulto sempre estar por perto, porque mesmo utilizando esses aplicativos mais infantis, pode acontecer de uma propaganda, seja um teor mais sexualizado ou algumas imagens que podem aparecer ali sim. Então, assim, quando a gente pensa na tecnologia, é importante a presença dos pais e não o uso do celular ou do tablet para substituir a atenção, para deixar a criança quieta. O pai tem que estar ali participando, ou pelo menos ali na sua vista, para que ele esteja olhando e acompanhando o que a criança está vendo naquele momento. O uso excessivo também da tecnologia tem aumentado a questão de ansiedade nas crianças, irritabilidade, por conta da questão, a ansiedade, porque a tecnologia é uma ferramenta muito rápida, onde as informações são muito rápidas. Então, geralmente os jogos, eles são rápidos e a criança tem que dar conta disso e tem que agir rapidamente, pensar rápido. Então, isso acontece o quê? Que mesmo quando ela não está no jogo, que precisa reagir rapidamente, o que acontece? Ela acaba criando esse repertório e acaba reagindo na vida assim também. E onde tudo é muito rápido, dificuldade de esperar, irritabilidade, porque tem muitos jogos que são de guerra, que são de lutas, o que acaba deixando a criança irritada. E também a questão de impulsividade, por ser muito rápido, da criança ter que reagir imediatamente. E quando ela sai na vida, no convívio social, ela acaba reproduzindo essas características que ela está aprendendo com o jogo. Também pode ocasionar problemas de vista e uso de óculos precoce, como a gente já sabe, que isso acontece com todo mundo, até com os adultos quando é utilizado em excesso. Diminui a criatividade da criança. E a criatividade, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, ela é muito importante. Porque é pelo brincar que a criança consegue desenvolver os repertórios para lidar com as situações da vida. Então, é muito importante atividades que ela possa usar a imaginação, né? Criar uma história, criar um desenho, criar um objeto ou alguma coisa na brincadeira da massinha. E quando a gente pensa em tecnologia e eletrônico, isso fica debilitado, porque as informações que aparecem na tecnologia, elas são prontas. Então a criança não tem que criar nada, as informações vêm até ela e ela acaba só recebendo. E essa criatividade é importante até futuramente, quando a gente pensar ao longo da vida dela, porque é essa criatividade desenvolvida que faz com que a gente consiga reagir às situações imediatamente de forma positiva. Por isso que também tem enfraquecido a reação das crianças frente ao convívio social, a como lidar com situações novas. Então é por isso que são importantes essas brincadeiras que a gente chama lúdica, né? A brincadeira do faz de conta, de criação. Acaba desenvolvendo não só a criação imediata, mas essa capacidade dela se desenvolver cada vez mais. E também tem aumentado outros pontos como a obesidade, devido à questão do sedentarismo. Então o eletrônico faz com que as crianças fiquem muito tempo paradas, o que também ajuda a aumentar a ansiedade, porque se a criança ela não se movimenta, não faz uma atividade mais ativa, ela não tem onde direcionar também essa ansiedade, então ela fica só guardando isso dentro dela. Também dificulta a questão do transtorno alimentar, o déficit de atenção, a agressividade, distúrbios do sono, principalmente se o celular ou a tecnologia é utilizado no final da noite, antes de dormir. Precisa haver um tempo da criança sem tecnologia para que ela consiga ir relaxando e acalmando e para daí conseguir dormir. Também pode causar atrasos cognitivos, dificuldade de aprendizagem e a dificuldade da interação social. E apesar de todos esses malefícios, existe algum benefício na tecnologia?
Sim, existe. A tecnologia ela pode despertar a nossa curiosidade, a questão de também ter informações positivas, ampliar o nosso conhecimento. E hoje em dia também as crianças, elas têm muita facilidade com a tecnologia, o que futuramente pode auxiliar elas, por exemplo, no mercado de trabalho, a se adaptarem, né, com essa nova onda. Então isso também pode ser muito positivo, mas novamente o que mais importa, o que vai direcionar se é positivo ou não, é a maneira que vai ser utilizado. Quais são os teores que ela vai visualizar? Quais são os vídeos? São vídeos de aprendizagem? Vai ter um adulto ali por perto, direcionando, observando. É isso que vai fazer com que se torne positivo. Né? E quando a gente pensa nisso, é importante que os pais, eles também direcionem a maneira, observem como que eles usam a tecnologia. Quando a gente pensa nisso, não dá para o pai falar uma coisa e a criança fazer outra. Então não adianta o pai combinar com a criança que ela só vai usar 1 hora por dia, mas quando o pai ou a mãe está dentro de casa à noite com aquela criança, o que a criança vê é só o pai ou a mãe respondendo no celular, não dá atenção para a criança. Então isso daí não vai funcionar. Os pais são os principais modelos da criança quando a gente pensa em infância. Então assim, muitas das coisas que as crianças aprendem, na maioria das vezes, são por exemplos dos pais. Então, se você quer realmente que seu filho utilize de uma forma educativa, de uma forma pensando no desenvolvimento emocional da melhor forma possível, você também tem que se adaptar a isso. Então, você também tem que fazer um combinado com ele, explicar quais são as informações que ele pode ter, quais são os sites que ele pode visualizar, qual vai ser o período que ele vai usar, em quais dias da semana. Você tem que direcionar, conversar primeiramente com ele sobre isso, para você cobrar, mas a partir desse momento que você fizer esse combinado, é importante que você também siga, porque senão a criança vai começar a questionar por que ela não pode e você pode, fica usando há muito tempo, fica usando excessivamente. Então é importante a gente pensar nisso, né? Da importância dos pais. A tecnologia hoje em dia é muito importante, ela está cada vez mais na nossa cultura. E uma pergunta às vezes que os pais fazem muito, né? Assim, é aquela dúvida. Eu quero que meu filho acesse a tecnologia, tenho alguns receios, o que eu faço para equilibrar isso? Eu não quero que ele fique desatualizado desse mundo. Se ele for na escola, os amiguinhos estão falando sobre isso, coisas que assistiram no YouTube e ele não vai poder assistir. É diferente isso. Então, assim, não é deixar ele não ter nenhum acesso. É diferente dele não ter nenhum acesso do que ter com equilíbrio. É importante sempre quando a gente pensa em tudo na nossa vida, né? No desenvolvimento infantil, mas assim, todas as situações da nossa vida tem que ter um equilíbrio nas coisas. Então não é privar ele totalmente de não ter nenhum acesso, para que ele não tenha com o que conversar com os amigos, mas a gente saber dosar isso. A que ponto e qual é a quantidade que ele está tendo de informação. Então ele tem que fazer as atividades, que nem por exemplo agora que nesse momento aí de pandemia, as crianças elas estão assistindo às aulas online. Então ela já está tendo essa informação e essa utilização da tecnologia nesse formato. Então é importante que depois das aulas ela também tenha um horário para fazer as lições de casa, e também de fazer outros tipos de brincadeira, uma brincadeira lúdica, uma história, qualquer outra atividade, andar de bicicleta, de patinete, que não seja a tecnologia o dia todo, o celular o dia todo. Então é importante equilibrar isso. Crianças menores, é importante pensar mais para o final de semana, que a criança assista só aquilo que é interessante, aquele desenhinho, mas que não tenha aquele acesso sem restrição. Precisa ser restrito o acesso da criança com o acompanhamento dos pais, mas principalmente haver a limitação do horário, porque hoje em dia o que a gente vê é que os pais dão o celular para a criança e a criança, se deixar, ela fica o dia inteiro com aquele acesso, com aquele celular, só olhando a tela. É importante quando a gente pensar ter um horário certo para a criança assistir a isso, assistir televisão, para os jogos.
Tem que haver uma rotina na vida da criança, então ela não pode começar a jogar desde o começo da manhã e terminar só no final da tarde. Tem que haver uma parada para as refeições. Muitas crianças hoje em dia utilizam tecnologia até celular, comem assistindo o celular. E isso não é positivo. O momento de refeição é um momento em família. Ela precisa se inteirar com a família, conversar, ter aquele momento. É importante aquele contato. Às vezes o pai e a mãe trabalhou o dia inteiro e aquele momento de refeição é o único, às vezes, que consegue ter em família. Então a criança não pode fazer as refeições, seja o almoço ou o jantar, assistindo os eletrônicos, até para ela ter acesso e ela observar e ver o que ela está comendo, o que ela está ingerindo, senão ela acaba comendo compulsivamente e acaba aumentando cada vez mais, não só a questão de obesidade, mas a questão da própria ansiedade dela. Ela não tem contato e ela não verifica o que ela está comendo, então ela acaba comendo além da conta. O que tiver ali na frente, ela vai comer. Então, quando a gente pensa nessa questão das informações, a nossa cultura, ela tem muitas informações, não tem como a gente deixar a tecnologia de lado e não ter acesso, mas quando a gente pensar nisso, tem que ter esse equilíbrio de entrar no acordo com a criança, até porque futuramente é esses valores, é esse combinado que a gente construiu com os filhos e com as crianças que vai prevalecer no futuro quando eles se tornarem adolescentes. Porque se os pais não cobraram e não tiveram esse equilíbrio desde a infância de como utilizar os eletrônicos, aí na adolescência não tem como mais cobrar. Porque daí eles já estão mais adultos, eles estão construindo o próprio valor. Então, se ele já não foi um hábito isso e um valor, é muito mais difícil daí de conseguir realmente cobrar que eles façam e pratiquem isso na adolescência. Então é importante que isso seja construído desde pequeno, de mostrar a importância em família. É importante para a criança sempre ter o convívio em família. É assim que a família são as primeiras relações sociais que ela tem, principalmente antes de ir na escola. E ela vai reproduzir na escola, nos próximos contatos sociais e durante a vida, aquilo que ela aprendeu com as experiências com os pais. Por isso que tem que deixar essa questão da tecnologia um pouco de lado, para ela ter as vivências mesmo do convívio social, do convívio pessoal. Por isso que é importante sempre valorizar essas atividades, que muitas vezes os pais falam que não tem tempo para fazer isso, mas também não é uma quantidade muito longa de atenção para os filhos que realmente seja o essencial. O que eles precisam é ter essa atenção, a demonstração de carinho, fazer uma atividade com eles, mas isso pode durar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. O que vale é a atenção bem direcionada ali dos pais direto com os filhos e também fazer uma atividade junto com eles e não só levar ou colocar a criança só para fazer atividades adultas. Então, todas as noites antes de dormir, os pais podem contar uma história, incentivar a criatividade, a imaginação, iniciar uma história, pedir para os filhos darem sequência nessa história, parar num ponto da história e falar: o que você acha que aconteceu então, com idade de crianças mais avançadas? Há 4, 5, 6 anos a criança já consegue ir pensando nisso. Então é importante ter esse convívio, essa interação, porque todas as vivências que eles tiverem com os pais, que eles aprenderem na infância, é o que a gente vai levar para a nossa vida, para as demais fases da nossa vida, seja a adolescência, seja a fase adulta. Então por isso que é muito importante construir esses vínculos dos pais com relação aos filhos, essa proximidade, essa atenção direcionada, e que se a gente parar para pensar, às vezes em 20 minutos todo dia, 15 minutos, a gente consegue muito bem dar essa atenção. Às vezes o que falta é realmente mudar esse pensamento, né? Perceber essa importância para conseguir adaptar a rotina mesmo para que seja dessa forma. Então, acho que nessa mensagem aí, quando a gente pensa nisso, é importante a gente trazer isso, porque hoje a tecnologia está substituindo o carinho, a atenção e até a própria mediação do ensino das pessoas. E é por isso que ela se torna tão vaga também, porque as crianças precisam, nós somos seres humanos, e todo ser humano na nossa
constituição precisa da questão social. Por isso que nesse momento da pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldades em lidar com isso, sejam as crianças ou os adultos, porque a gente precisa desse convívio social para a gente se estabelecer e para a gente aprender situações e conseguir conviver mesmo. Nós crescemos com isso, a nossa sociedade é a partir disso. Então é importante, quando a gente traz essa reflexão, perceber sim que a tecnologia tem alguns benefícios, que pode ampliar o nosso conhecimento, pode ensinar, trazer mais curiosidade, da gente ir buscar, relacionar com músicas, com aprendizado, mas é importante também a mediação de um adulto, de uma pessoa ali, para estar acompanhando, para estar incentivando e para estar auxiliando também, para transformar a tecnologia em algo positivo. E também ela estar equilibrando com outras atividades que não sejam a tecnologia em si, mas que seja, que desperte nela outros tipos de atividades lúdicas, de convívio social, para que ela se desenvolva cada vez mais e consiga ter um desenvolvimento infantil saudável, para que ela possa levar isso para o resto da vida mesmo. E mais para frente não ter problemas. Bom, pessoal, eu acho que era isso nessa nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o tema, que assistir depois, vocês podem mandar aqui pelos comentários, que depois eu vou estar respondendo todo mundo, tanto aqueles que estão assistindo agora em tempo real, mas também aqueles que assistirem depois. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que depois eu vou estar respondendo no privado aí para vocês. Tá bom? Obrigada por todos aqueles que participaram aí da live de hoje, por terem ficado até o final. Um beijo para todo mundo e até a próxima live. Tchau, pessoal!